Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, sou o pastor Renato Borges da Igreja Raiz e hoje nós vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Nós estamos vivendo um momento aqui no Rio de Janeiro de Rock in Rio. Vamos aproveitar esse gancho para falarmos sobre a questão do show em relação ao culto. Mas como assim show, culto? Nós temos coisas para refletir a respeito disso e olha como a Palavra de Deus é maravilhosa. Nós vamos ler aqui Ezequiel 33, a partir do verso 30. Você pode pegar sua Bíblia, seu aplicativo, dar uma olhada aí na internet, em alguma Bíblia online, e acompanhar comigo o texto que diz, Ezequiel 33, verso 30, diz assim: Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você, junto às paredes e nas portas das casas, dizendo uns aos outros: cada um a seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Olha que interessante, né? Parece uma mensagem inicialmente bem bonita. Então, dizendo aqui que as pessoas gostariam de ouvir o profeta, ouvir a palavra de Deus, a mensagem que o profeta tinha para levar. Imagina as pessoas dizendo umas às outras, seus amigos, seus familiares nas cidades, dizendo: vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Isso é maravilhoso, mas espera aí que você vai ver onde essa história vai parar. O texto segue dizendo: eles vêm até você, como um povo costuma vir assentar-se diante de você como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas com o coração deles só ambicionam lucro. Então, olha que interessante. O povo que gostava de ouvir a palavra, gostava de ouvir aquela mensagem, e que um convidava o outro para ir lá ouvir a palavra de Deus. Aqui ainda não é o momento da igreja, mas nós podemos fazer aqui nossa aplicação nos dias de hoje. Imagina pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil, brasileiros, irmãos, né, de pátria, convidando uns aos outros. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Eu conheço um pregador que fala muito bem, eu conheço um local para a gente ouvir a palavra de Deus, uma igreja muito boa, e aí todos estão lá sempre buscando ouvir aquela mensagem. Eu sei que alguns até promovem eventos e as pessoas pagam para poder ouvir a palavra de Deus. Então eu vejo um momento em que as pessoas estão querendo ouvir essa mensagem e me parece bem esse contexto aqui de Ezequiel. As pessoas queriam ouvir o que Deus tinha, que o profeta poderia levar da mensagem da palavra de Deus, e eles chamavam uns aos outros. Mas o texto diz que depois que eles ouviam, eles não colocavam em prática. O negócio deles era ouvir, eles gostavam de ouvir, mas não colocavam em prática. E diz que, no final das contas, o desejo deles era lucro. Eles tinham um desejo fundamental na vida deles, que era o enriquecimento, a prosperidade. E aí mora bem um perigo, né? Porque a gente lida com o dinheiro, com os pagamentos, recebimentos, a vida inteira, o tempo todo. Se você tem falta do dinheiro, isso te traz muitos problemas e você está sempre em busca de aumentar sua renda, de administrar melhor seus recursos. Você ganha mais dinheiro, você acaba desperdiçando ele da forma errada, isso traz angústia, tristeza. Então é algo que está sempre ali nos rodeando, a questão financeira. Aí mora o perigo, que perigo? De você se devotar muito a isso, de ser algo central na sua vida. Tem que lidar isso a vida inteira. Nós sempre vamos estar fazendo as nossas trocas, né, de dinheiro por um bem, dinheiro por um serviço, a vida inteira. Ou seja, é uma é um ente da sociedade, o dinheiro, que vai estar sempre na sua vida. Então você sempre vai ter que lidar com essa situação em que o Senhor Jesus diz que a gente tem que tomar cuidado para não acabar servindo, tendo o dinheiro como um senhor nosso. Ele vai estar sempre na sua vida. Então nós temos que aprender a lidar com essa tentação da nossa vida, não ser fundamentado no dinheiro.
A gente vai ter que saber lidar com ele, né? Vai ter que saber aprender como usufruir melhor, como ganhar melhor, mas que aquilo não seja algo central na nossa vida. Mas aqui, nesse povo que gostava de ouvir a palavra de Deus e gostava de convidar uns aos outros, eles não colocavam em prática. Em contrapartida, eles queriam lucro. Imagina se eles ouvissem ali uma mensagem ou buscavam alguma palavra ali do pregador, do profeta, algo que ajudasse eles a terem mais lucro. Se eles pudessem pegar uma chave, eu vou pegar essa chave aqui porque através disso eu vou prosperar, aquilo agradaria a eles. Aquilo iria encher o coração deles de alegria, talvez aquilo fosse algo que eles fossem levar daquela mensagem. A gente se incomoda de eu estar tomando um cafezinho, né? Então você imagina se é assim nos nossos dias? Você consegue colocar nos nossos dias qual é a qualidade do crente hoje, a qualidade do cristão? Nós somos dessa maneira? Nós visamos lucro no final das contas? Gostamos de ouvir uma mensagem? Gostamos. Da mesma forma que o crente coloca um louvor para ouvir uma música, né? A gente também coloca pregadores para a gente ouvir. Nós temos nossos pregadores favoritos. E aí segue o texto. Olha que eu fiz a comparação aqui de ouvir uma música e ouvir um pregador. O texto segue dizendo, verso 32, para eles você, ou seja, para eles o povo, você o profeta, não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Olha só que interessante. Pro povo, para esse povo com esse perfil que visa lucro, que adora ouvir a mensagem, que ama ouvir a palavra de Deus, mas não colocam em prática, esses, quando ouvem o pregador, ouvem como se fosse um show, ouvem como se fosse um cantor com uma voz muito bonita, com alguém que é agradável de se ouvir. É semelhante a uma pessoa ir num culto e ir num show, num espetáculo. Ela vai ao Rock in Rio, ela fica arrepiada, ela ouve aquelas músicas, o cantor que ela gosta, as vozes e toda aquela tecnologia, tudo que é feito para o Rock in Rio. Da mesma forma, ela pode ir num culto e ela ficar arrepiada e amar a voz do pregador e gostar das sensações e tudo é sensitivo para ela se sente bem fazendo aquilo, ela se sente bem ouvindo a música no show, por um belo cantor, uma bela cantora, e da mesma forma quando ela ouve a pregação. E não deveria ser assim, porque você pode ir no entretenimento de um show, de um espetáculo, de um show de comédia, um teatro, mas quando você vai ouvir a palavra de Deus, você não está num show. Quando você vai ouvir a palavra de Deus, você não está no espetáculo. Você está ouvindo a palavra de Deus que vai trazer vida para você, que vai trazer prática, que vai te exortar, que vai te dar uma direção. É algo que vai direcionar a sua vida. É algo que vai te fundamentar nas coisas que você vai fazer, que vai te dar direção. É diferente de um entretenimento que você pode entrar e sair da mesma forma, só mais animado, contente, mas não é algo vital. E aqui é a palavra de Deus que você deve colocá-la em prática. E nós temos isso tão em evidência nos nossos dias que os pregadores estão virando celebridades. Eles dão autógrafo, eles são personalidades, são convidados para os lugares como um artista, eles vão fazer publicidade, eles, as pessoas querem autógrafos, ele é visto como uma celebridade nos nossos dias. Ele é alguém VIP, né? Os pregadores, talvez as igrejas sejam conhecidas porque é a igreja do pregador tal. Isso é algo dos nossos dias. E qual o risco disso? Um dos grandes riscos é o culto virar um show, o culto virar um espetáculo. E o profeta Ezequiel já bem exortava sobre isso.
que o culto estava virando espetáculo. E isso acontece nos nossos dias. Até a estética do culto, ela está bem de espetáculo. A forma como o culto é conduzido desde sua abertura ao encerramento, a liturgia, né, é uma liturgia de show, a estética, o tipo de iluminação, o tipo de condução, todas as sensações. E, então as coisas estão muito entrelaçadas. Mas a maior preocupação que a gente tem que ter, tem muitas preocupações, mas eu vejo assim que vou pontuar aqui uma do top 5 aí, uma que está no top 3 ou é a top 1 talvez, o que isso significa para você. Qual efeito desse momento da nossa sociedade, do espetáculo, da celebridade, do culto show na sua vida. Que o pregador ele se ache uma celebridade, isso é um problema? É sim. Que a estética pareça a estética de um show também é um problema? É sim. Mas em relação à sua vida, o quanto que isso te afeta? Como que você tem que se portar diante disso? Porque essa que era uma exortação em que o profeta estava tudo bem com ele. Eu sei que hoje muitos pregadores, eles absorveram esse perfil de celebridade. Não era o caso aqui de Ezequiel. Aqui a exortação específica era para o povo. E ela fique nessa hora para a gente, o povo, que está buscando ouvir a palavra de Deus e faminto disso, convidando uns aos outros. Quem nós não podemos ser? Esse perfil de povo que confunde um show e um culto, nós temos que ficar bem claros quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando estamos cultuando, quando estamos louvando, não pode ser a mesma experiência do evento do Rock in Rio, do evento dos shows, dos grandes eventos de música. Não pode ser a mesma sensação. E quando estamos ouvindo a palavra de Deus, não estamos ouvindo porque o pregador fala muito bem, ele me faz me sentir bem. Nós estamos ouvindo como quem está se alimentando daquela palavra, como quem está recebendo no coração a semente do evangelho para frutificar e aquilo venha fazer diferença na nossa vida. O que você achou dessa reflexão? É bem assim nesses dias? Você concorda? Você tem visto que as coisas andam muito por aí pelo espetáculo? Você já conhecia essa palavra? Leia ela novamente. Ezequiel 33, verso 30. Estude ela com a sua família e faça bem essa reflexão. Nós temos o risco de servir ao dinheiro nesses dias, mesmo buscando a palavra de Deus, nós estamos lá ouvindo a mensagem, mas todo o interesse do povo aqui é lucro. E não vai ser assim com você. E não vai ser assim comigo. Nós vamos tomar uma atitude em relação a isso. Nós temos que nos despertar para que a gente não fique nesse perfil desse povo aqui. Sim, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos convidar uns aos outros. Mas não como quem não põe em prática e que só busca lucro na vida. Nosso alimento e nosso Senhor, nosso alimento é a palavra de Deus, nosso Senhor é o nosso Deus e não o dinheiro. E nós não estamos ali ouvindo a palavra de Deus só para massagear o nosso ego, nossas emoções, para nos dar um alívio. Às vezes nos alivia e às vezes também nos pressiona, nos coloca em xeque em situações que nós temos que mudar. E é assim que tem que ser a nossa experiência em ouvirmos a palavra de Deus. Espero que essa mensagem tenha chegado ao teu coração, te abençoado, que você tenha me ouvido não por causa da minha bela voz e nem porque isso te dá um conforto, simplesmente, mas por ser a palavra de Deus e ela deve ser posta em prática. Peço a Deus que te abençoe muito. Vou aproveitar para encerrar esse vídeo orando e que o Senhor venha te abençoar e abençoar a sua família e essa mensagem ela venha frutificar tremendamente no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos orar a Ti, te pedindo que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Nós não sejamos como um povo que ouve a Sua palavra e não coloca em prática, mas como prudentes que edificam a casa sobre a rocha,
como pessoas que amam ouvir e colocar em prática e viver o Evangelho, e que nossa maior riqueza, nosso maior tesouro, ele está em Te servir, Senhor, em Te conhecer. Senhor, abençoe cada família aqui, Senhor, abençoe cada casa, cada lar, que o Senhor venha nos abençoar nessa hora e dar o crescimento na semente do Evangelho posto em nossos corações. Em nome do Teu Filho amado nós oramos, Pai. Amém, Senhor. É isso, meus irmãos e irmãs. Um grande abraço e, se puder, se inscreva aqui nos nossos canais, curte, comenta aí a sua opinião, compartilha também com quem você gostaria que ouvisse essa mensagem. Um grande abraço, Deus te abençoe muito.